Nós pedimos que o Espírito Santo possa realmente falar ao nosso coração. Nós queremos poder dizer como Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele levanta os olhos aos céus, e ele enxerga os céus abertos, e o Senhor Jesus. Querido, o que há de mais precioso, o que há de melhor nas nossas vidas, é olharmos para Jesus e declararmos que Ele é santo. Vamos lá, igreja. Que santo, santo, santo é o Senhor. Ei! Os anjos e a igreja unidos declaram que santo, santo, ei! É o Senhor dos exércitos. Os anjos e a igreja unidos declaram que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu posso ver o que nunca vi, ouvir o que nunca ouvi, viver o que nunca vivi, te conhecer melhor. Posso ver o que nunca vi, ouvir o que nunca ouvi, viver o que nunca vivi, te conhecer melhor. Esse é o desejo do nosso interior, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, te conhecer melhor. Deus, muitos estão indo à tua casa para ganhar coisas. Muitos na nossa nação estão procurando igrejas evangélicas para que as suas vidas melhorem. Nós queremos declarar que nós estamos aqui não por causa de nós, mas por causa do Senhor Jesus, porque nós entendemos quem é o Senhor, e o Senhor é digno de honra, de louvor, de adoração, e nós queremos começar esse ano adorando ao Senhor. Nós queremos nos ocupar, Deus, com a tua vontade. Nós queremos nos ocupar, Deus, com o teu querer. E que os nossos olhos se abram. E que o nosso coração entenda o teu coração, Pai. Nós queremos viver para o Rei. Nós não queremos gastar nossos dias com nós mesmos. Nós não queremos viver nossa vida de forma egoísta, mas nós queremos nos dedicarmos ao Senhor. Nós consagramos toda a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós declaramos o governo de Cristo Jesus sobre nós. Nós declaramos o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, nos guiando, nos conduzindo e nos levando por toda a verdade. Que todo engano, mentira do diabo caia por terra em nome de Jesus. Que toda cegueira, que todo bloqueio na mente, que todo tampão no ouvido, que tudo aquilo que Satanás prepara contra a nossa vida venha cair por terra em nome de Jesus, para que a vontade de Deus se cumpra nos nossos dias, em nós e através de nós, papai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém, queridos. Aleluia. Se você pode sentar, querido, faça isso. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que alegria estar de volta com os irmãos. Eu fui presenteado com umas férias. Não tinha um ano de empresa ainda,
e descobri que a empresa que eu estou trabalhando faz férias coletivas. E eu fiquei muito chateado, tive que sair, descansar, passear um pouco, ir lá ver meu sogro, minha sogra. Irmãos, a gente fica feliz quando vai visitar a sogra, isso é uma obra divina na nossa vida. Amém? Querido, abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5. Eu já estou rouco antes de começar, irmãos. Livro de Efésios, capítulo 5. Pastor Norton me ligou há um tempo atrás, perguntando se eu podia ministrar nessa semana. E eu fiquei muito feliz, eu amo compartilhar a palavra de Deus. E quando ele me disse o tema que ele gostaria que eu falasse, eu disse para ele, algo não está certo. Ele disse, Vini, eu queria pedir para que tu pudesse compartilhar uma palavra com a igreja sobre saúde na família. E o que eu interpretei, irmãos? Sobre ter uma vida saudável, sobre cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E eu me senti completamente desmoralizado para falar sobre isso. Porque essa é uma área que Deus está trabalhando na minha vida. Irmãos, eu já estou agora todo ano de 2019 sem tomar refrigerante. Tá bom, nós estamos no dia 5, mas não vamos desanimar, né, irmão? Já estou todo ano de 2019 tentando, então, melhorar esses cuidados com o corpo. Comecei na academia, tá, irmãos? Eu vou avisar, porque me disseram, Vini, se daqui uns 6 meses tu estiver indo na academia e ninguém perceber, é porque alguma coisa está dando errado. Então, eu já aviso antes, tá? Se eu continuar meio barrigudo, é problema meu mesmo, não tem o que fazer, mas eu estou indo. Mas, queridos, daí o Norton me respondeu, disse, não, Vini, não. É sobre ser uma família saudável. O que seria uma família saudável? E provavelmente, a grande maioria de nós, a começar por mim, nós somos frutos de famílias que provavelmente não eram famílias saudáveis. Se você olhar o modelo de família no qual você foi criado, você enxerga o pai fazendo função de pai, de marido, você enxerga a mãe fazendo a função de mãe, de esposa, você se enxerga como um filho que de fato era um filho segundo a vontade de Deus, e provavelmente nós identificamos problemas na nossa própria história. E sabe qual é o problema de ter um problema? É repetir o problema. Irmãos, eu fiquei horas pensando nisso. Sabe qual é o problema de ter um problema? É repetir o problema. Eu não tenho outro modelo de família que eu possa trazer comigo, senão o modelo do qual eu vivenciei na casa de meus pais. E provavelmente nós vamos para dentro de um casamento. E a tendência natural, se não houver uma obra do Espírito Santo em nós, é de repetirmos os problemas que nós víamos nos nossos pais. Então eu preciso olhar para a palavra de Deus, e eu preciso dizer, Deus, o que é uma família saudável? Deus, o que é realmente uma família funcional? A ideia de saúde, quando você tem saúde, o seu corpo todo está funcionando. Cada parte do corpo foi criada com uma finalidade. Irmãos, o pé foi criado para caminhar. Tente caminhar com o seu cotovelo. Tente, caminhe com o cotovelo, queria ver. Não dá, porque cotovelo não foi feito para caminhar. O dia que o meu pé não fizer a função de pé, eu não estou com o meu corpo funcionando. Diz um amigo meu, ele engordou bastante nos últimos meses. Fui ver ele, o Rafa Grebin, e ele me disse, ai Vini, acho que meus rins estão até parando, de tão inchado. Irmão, se o rim parar, está doente.
Claro que era uma piada, que ele é muito brincalhão. Graças a Deus, em nome de Jesus, os rins dele estão funcionando. Só não pode beber tanta Coca-Cola. Querido, quando alguma parte do corpo para de funcionar, o corpo está doente. Agora vamos olhar para a família. Quando uma parte da família não está fazendo o papel para o qual foi criado, a família está doente. Eu não vou gritar tanto, porque ontem eu preguei na Miraguaia, e nós entramos no carro, e diz minha filha: tu gritou muito, pai. Parecia que tu estava brabo. Não, irmãos, eu não estou brabo, é um jeito de se expressar apenas. Então, vamos lá para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, do 22, exatamente, mas eu vou até o capítulo 6, versículo 1, fica tranquilo. Tá, não, eu vou um pouquinho adiante. Ajuda, Jesus. Efésios capítulo 5, verso 22. Querido, um texto que já gera desconforto só na leitura, tu quer ver? Efésios capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também, cada um também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Irmãos, o que você enxerga nesse texto? Esse texto ele foi praticamente estragado pela cultura brasileira. Esse texto ele é alvo de tanta distorção, ele é alvo de tanta polêmica, que nós já lemos o texto com preconceitos, por causa da nossa história e da nossa cultura. Nós somos criados num país, num estado, pior do que o país é o estado, extremamente machista. Nossa cultura é machista, aonde o homem é o centro da casa, aonde a mulher não passa de uma serva, de uma escrava do marido. Quem aqui desamarrou o cadarço do pai, da mãe, do pai, quando o pai chegava em casa, o pai sentava e tu ia lá tirar o sapato do teu pai? Alguém fez isso? Eu fiz. Essa é a nossa cultura. O pai é o Senhor. E todas as coisas devem girar em torno do conforto do pai. Irmãos, meu pai acordava às 4 horas da manhã para ir trabalhar.
Meu pai teve uma das primeiras lanchonetes de Porto Alegre 24 horas, não fechava nunca. Não tinha nem porta mais, era aberto 24 horas, no mercado público, na frente do mercado. Quando ele chegava em casa, minha mãe já dizia, agora acabou a conversa. O pai precisa tomar um banho e descansar. Eu e meus irmãos brigávamos para ver quem ia desamarrar o sapato do pai, tirar o sapato e a meia do pai. Isso era uma honra para o filho. Essa cultura fez com que o homem machista se convertesse e continuasse machista, abusando da autoridade que lhe foi dada por Deus. E agora, quando tu lê um texto desse que diz que a mulher deve ser submissa, gera um desconforto. Irmãos, eu procurei no grego, eu já procurei em outra, tudo que é interpretação bíblica, para ver o que significa essa palavra. Submissa, será que é isso mesmo que o texto bíblico quer dizer? E eu descobri algo. É exatamente isso que o texto bíblico quer dizer. Submissa, sujeita ao marido. Lembra das funções do corpo? Lembra que se o cotovelo quiser fazer o papel do pé vai dar errado? A mulher foi criada por Deus com uma função, com uma finalidade. E se eu colocar a mulher dentro da estrutura família, na função que não foi para a qual ela foi criada, a família fica doente. Eu ouvi há anos atrás e marquei isso, e hoje disse lá em casa, e minha filha depois repetiu. Por trás de um folgado, tem alguém sobrecarregado. A mulher, normalmente, está sobrecarregada nas nossas famílias. Porque o maridão não lava uma louça, o maridão não varre a casa, o maridão não ajuda em quase nada. E quando fazem, ainda quer elogio e quer ser valorizado. Irmãos, em 1 Pedro, o apóstolo chega a dizer que os homens devem participar da vida comum do lar. Pergunte para minha esposa que está ali, não sei o que ela está fazendo com o Joaquim no colo. É o Joaquim, acho que é. Se eu ajudo em casa ou não, ela não mente porque ela é crente. Então não pergunta, tá, irmão? Senão eu vou perder toda a credibilidade. Não, eu tento dentro das minhas limitações. Mas Deus nos criou, eu já pulei toda a mensagem. Como nasce uma família? Uma família nasce de um casamento de um homem e de uma mulher. Por isso deixa o homem a seu pai e sua mãe, se une sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Homem casa com mulher. Amém? Isso é família. Assim nasce família. Fora disso, não é família. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Vinizinho diz para a igreja. É isso aí mesmo. Isso é Bíblia, não é eu. Então, queridos, o casamento de um homem e de uma mulher é o início de uma família. O problema é que no dia do casamento, a função muda. Até o dia do casamento, nós estamos normalmente, no contexto familiar, na condição de filhos. E filhos, como diz aqui o texto, têm todo o direito de obedecer ao pai e à mãe. Casou, agora você sai da condição de filho e passa a condição de marido ou de esposa. E aí, queridos, Deus, na sua gloriosa criatividade, quando nós casamos, nós iniciamos uma nova família. E aí nós precisamos muito da ajuda de Deus para sermos uma família que funciona, funcional. Qual é, no texto bíblico, a principal função do marido? Pergunte para quem está aí do seu lado enquanto eu tomo uma água. Qual tu acha? Querido, a principal, Joelso não pode, porque o Joelso estava comigo ontem, já sabe a mensagem. Qual é a principal função do marido?
Queridos, quando eu tenho uma função principal, ela deveria ser a coisa mais importante para mim. Se ela é a principal, eu devo cuidar muito dela. A principal função do marido: maridos, amai vossa mulher. Como? Simples assim. Como Cristo amou a igreja. Irmão, como que Cristo amou a igreja? Morreu por ela. Foi morte física, foi tortura, foi sofrimento, foi dor. Não foi só abrir mão de um jogo de futebol. Isso aí é fichinha. Não foi só abrir mão de um desejo do seu coração. Não. O padrão bíblico de amor para os maridos é a morte. É abrir mão das minhas próprias vontades. E queridos, eu não sei quem aqui é parecido comigo, mas nas quartas-feiras, às 9h45 da noite, eu chego da minha célula ali pelas 10, 10h30. Como é difícil para mim morrer nas quartas de noite que tem futebol. Mas tem que morrer, querido. Eu como marido, você como marido ou futuro marido. Quem quer ser marido um dia ainda não é, quer ser? Dá um glória aí, irmão. Aleluia. Recebe. Eu tenho a função de amar a tal ponto de que eu abro mão de mim mesmo por amor à minha esposa. Numa das últimas conversas que eu tive com o Norton, pastor Norton, no discipulado, ele disse: Vini, o problema é que o homem é muito egoísta. E eu olhei para mim, eu digo: olha, Norton, eu não sou egoísta, desde que a minha vontade seja feita. Se for tudo como eu quero, não tem problema algum. Queridos, a natureza do homem, ela é uma natureza egoísta. Pensa no que eu estou te falando. Eu não enxergava dessa forma. E eu comecei a olhar para mim. Não, mas eu não sou egoísta. Mas olha as decisões mais importantes da minha família. Se no fundo, não tem um pouco de egoísmo meu, para que a minha vontade se cumprisse. Queridos, Deus cria o homem e manda o homem amar a mulher. Eu preciso morrer no casamento. Numa das conversas que eu tive antes de casar com um pastor mais velho, ele disse: Vini, tu precisa entender que tu não está casando para ser feliz. Tu estás casando para fazer a tua esposa feliz. A partir do momento que tu disser sim no altar, tu tem o compromisso diante de Deus de fazer a tua esposa feliz. Esse deve ser um alvo na tua vida. Mas e se o que ela gosta não é o que eu gosto? Abre mão, maridão. Mas se o que ela quer não é o que eu quero? Abre mão, maridão. Irmãos, estou dando um pitbull, um bull terrier e uma fox paulistinha. Quem quer? Levanta a mão. Aí ela levantou, ela quer. Tá dado, é teu, amor. Ela levantou a mão rapidamente. Irmãos, minha esposa não gosta de cachorro. Nós temos 3. Será que isso não foi egoísmo meu? Pô, não podia... Outro dia ela me disse: pô, amor, não podia ser um só. Famílias normais têm um cachorro, tudo bem. Mas 3? Exagero, né? Hoje eu acho que foi egoísmo meu. Mas não tem como matar os bichos agora, né, irmãos? Agora estão lá, agora o que eu vou fazer? O que eu posso fazer, amor, é me comprometer diante da igreja, de não pegar o quarto. Enquanto aquele estiver vivo, vamos cuidar daqueles. Egoísmo. Irmãos, nós precisamos, o homem tem várias funções numa família. Ele é o protetor, ele é o provedor, ele é o líder do lar. Mas isso tudo está ligado
ao amor pela esposa. Porque quando a Bíblia está falando da submissão da mulher, e aí eu quero tratar esta como uma das principais funções da mulher, ser submissa ao marido. Quando o homem é um marido apaixonado, quando o homem não mede esforços para agradar a sua esposa, quando o homem declara todos os dias o seu amor pela sua esposa, quando o homem é aquele homem babão pela esposa, será que a submissão dessa esposa não vai ser uma submissão voluntária? Será que essa esposa não vai olhar o esforço que esse marido faz para agradar a ela? E será que ela não vai naturalmente se sujeitar ao seu marido? Queridos, eu interpreto que a submissão da mulher, ela muitas vezes é uma consequência natural do amor de um homem. Claro que existem casos e cada caso é um caso. Claro que você pode pegar uma mulher que viu um pai violento, uma mulher que tem uma história terrível, uma mulher que foi educada com aquele pensamento: tu não deve te sujeitar a homem algum, por causa de abusos de homens. Claro que uma mulher com um histórico desse, mesmo quando muito amada, ainda terá dificuldade de se sujeitar ao marido. Mas aí entra toda uma questão de discipulado, de aconselhamento, todo um caminhar bíblico para que haja restauração. Queridos, o papel do homem, a função do homem é amar, e a função da mulher é ser submissa a este marido. Eu acho muito interessante. O homem deve amar como Cristo. A mulher deve ser submissa como a igreja. O homem está sendo comparado com Cristo. A mulher está sendo comparada com a igreja. Queridos, o que você acha mais fácil, ser Cristo ou ser a igreja? Ser Cristo? Ser Cristo é morte. A igreja é alvo do amor. Cristo fez tudo. Nós recebemos pela graça. Por que as mulheres não querem se sujeitar aos maridos no nosso tempo? Por causa da nossa cultura. Por causa de abusos que vêm acontecendo ao longo das gerações. Por causa de distorções. A mulher deve ser submissa como a igreja é submissa a Cristo. E o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Essa é a ideia bíblica. Queridos, quando um homem ama uma mulher, quando uma mulher se sujeita ao seu marido, o casamento vai funcionar ou não vai? Vai. Quantas piadas sobre casamento nós já escutamos, irmãos? Tem uma camisa de que casamento é game over. Vocês já viram essa camisa? O casalzinho assim do casar e é game over, é fim de jogo. Irmãos, isso é uma mentira sobre o casamento. Pessoas frustradas nos seus casamentos diluíram essa ideia de que o casamento é o fim da vida. Irmãos, os melhores anos da minha vida são os anos depois do meu casamento. E eu não sou um doce de pessoa, irmãos. Vocês, irmãos, já viram, eu tenho um pouquinho de opinião. Eu sou um alemão com cara de índio, mas meu pai é alemão, meu pai já falecido. Meu sobrenome é Triste. Sou meio teimoso, tenho que lutar com a teimosia, tenho que lutar com orgulho, tenho que lutar com a minha velha natureza todos os dias. Aquela maldição daquele desejo de ter razão o tempo inteiro, tem que lutar. Mas o casamento, quando cada um está fazendo a sua função, ele se torna harmonioso, ele se torna uma bênção. Qual é o problema, queridos?
O problema é que nós não estamos mais cuidando da função para a qual nós fomos criados. Quem ama mais, homem ou mulher? Quem ama mais? Quem é mais sensível? Quem tem mais facilidade em se doar? Homem ou mulher? Disparado a mulher. Irmãos, eu venho de uma família muito humilde, passamos bastante dificuldade. E eu lembro que éramos 4 filhos, e às vezes tinha um pedacinho de carne. Minha mãe dividia para os 4 filhos aquele pedacinho de carne. Ela não comia. Porque está na mulher se doar, está na mulher se entregar, a mulher abre mão, a mulher ama mais. Irmãos, muitas mulheres se convertem primeiro que os maridos, porque são mais sensíveis às coisas de Deus. Mas Deus não está pedindo para a mulher amar o marido. Deus está pedindo para essa criaturinha egoísta que é o homem, amar a mulher. E Deus está pedindo para a mulher se sujeitar ao marido. Feche os olhos, todas... Não vou fazer isso. Fica de olho aberto. Quem aqui acha que a sua mulher é meio braba? Levanta a mão. Não, vou mudar a frase. Quem aqui acha que a sua esposa é determinada? Fica mais bonito. A minha é, irmão, e bota determinação. Melhorei a frase. Irmão, quem aqui vê na sua esposa um espírito de liderança? Levanta a mão. Tem. Por que nossas esposas têm mais ação, mais iniciativa do que os homens? Um dia eu disse para minha esposa, digo, amor, é a 3ª vez que tu está me falando a mesma coisa. Ela disse, pois é, tu não ouviu na primeira, não ouviu na segunda, por isso que eu estou repetindo. Tu não fez? Eu digo, se eu fizer, daí não precisa repetir. Que simples. Simples assim. Queridos, a mulher, ela tem mais visão que o homem para a maioria das coisas. Irmãos, a mulher, ela embala o carrinho do neném, ela faz a comida, o homem, coitado, se ele conseguir fazer uma coisa, aquilo já é a glória, irmãos. Pelo menos eu vejo isso em mim. Se eu tiver que fazer 3 coisas ao mesmo tempo, não vai dar certo. Eu não consigo. A mulher consegue. E a mulher, ela tem mais iniciativa, a mulher, ela enxerga mais. E aí ela ama mais, e aí Deus diz para ela, te sujeita ao teu marido. Não precisa nem amar essa criatura que se chama marido, só te sujeita. Te submete a ele. Queridos, eu li um livro há um tempão atrás, que chama O Silêncio de Adão. Eu não sei quem é o autor. Mas a ideia central do livro é, aonde estava o Adão, quando a Eva mordeu o bendito fruto proibido, que nós chamamos de maçã. Que não é, né, irmão? A Bíblia não chama, nós que chamamos. E daí vem a Apple, sabia? Que é o símbolo da Apple, a maçãzinha mordida. Ele traz essa ideia do conhecimento do bem e do mal, da sabedoria, da ideia, da inteligência. Está tudo por trás. Queridos, aonde... Vocês estão dormindo, então vira para quem está do teu lado. O pastor, quando começa a fazer isso, é porque o povo está dormindo, tá? Vira para quem está do seu lado e pergunte, aonde estava o Adão? Irmãos, o texto bíblico diz que a Eva mordeu o fruto. E o que ela fez depois? Ela deu para o Adão o fruto. E o Adão também mordeu. Eu só posso interpretar que o Adão estava do lado da Eva. Mas por que o homem desde o princípio se omitiu? Por que o Adão não disse, Eva, tira a mão daí, sua maluca, está endemoniada, nem... Para com isso, eu te repreendo, sai de perto dessa árvore. Por que o Adão não fez isso? Por que o Adão assistiu a Eva cometer o erro? E aí diz que o pecado entrou no mundo pela mulher. Será que o primeiro pecado foi a mordida do fruto ou foi a omissão do Adão? O pastor Fabiano responde nas próximas pregações.
em complexo teológico. Irmãos, o homem tem essa tendência de se omitir, a mulher tem uma tendência de assumir a liderança. Mas não é esse o modelo bíblico. E aí os filhos crescem vendo a mãe ter que fazer tudo. E o pai? Cadê o pai? Quem é o pai dessa criança? Não tem. Irmãos, eu venho de uma família que não funcionou em alguns aspectos. E um dos aspectos foi esse. Eu procurava meu pai e dizia: pai, eu quero botar fogo na casa do vizinho. Sabe o que meu pai dizia? Não sei, filho, fala com a tua mãe. Pai, eu vou matar os cachorros do vizinho. Fala com a tua mãe. Eu cresci ouvindo isso, fala com a tua mãe. E aí a mulher tem a fama de braba, porque minha mãe estava sempre braba. Mas como é que não vai estar? Ela tem que decidir tudo. Na vida de 4 anjos que era eu e meus irmãos, 4 doces de criança. Claro que vai estar braba, claro que vai estar estressada, porque tudo caía sobre ela. Toda a responsabilidade da casa. E aí quando meu pai entende, se converte, tenta dizer: agora eu vou ser o líder do lar. Ele tenta fazer com que a minha mãe se submeta. Queridos, submissão bíblica, anota isso, queridão, ela é voluntária. Ela não é imposta. Quem está aqui agora de noite, porque Jesus botou o dedo no teu nariz e disse: tu é obrigado a ir à igreja, porque tu é meu filho, eu te salvei, vai para o culto. Alguém? Quem aqui está aqui porque voluntariamente sente amor por Jesus e desejo de estar com Ele? A submissão, ela é voluntária. E isso serve para o casamento. Maridão chegar em casa, pegar texto bíblico para dizer para a mulher: escuta aqui, mulher crente, ungida do Senhor, tu me obedece. Não é bíblico. Não. Se você precisa usar a Bíblia para constranger a sua esposa, o seu casamento está doente e você precisa procurar ajuda urgente. Quantas vezes nós aconselhamos pessoas que o marido se converte, estufa o peito, ele nunca decidiu nem a cor da própria cueca, mas agora ele é crente, ele é o líder, ele é o cabeça, ele chega em casa e quer se impor sobre a sua família. Isso não funciona, querido. Isso não funciona. A submissão, ela é voluntária, ela é movida pelo amor. Aonde existe o amor, vai haver a harmonia e a submissão será natural. Aí nós crescemos, queridos, nas nossas famílias, vendo coisas que não estão no seu propósito. O pai muitas vezes ausente, o pai muitas vezes omisso, outras vezes violento, outras vezes aquele modelo de gaúcho macho. O gaúcho macho, ele bebe cachaça, ele tem 2, 3 mulheres, ele é violento. Esse é o modelo do homem do diabo, do homem do inferno, queridos. E aí se tu é um marido romântico, se tu é um homem apaixonado pela tua esposa, tu vai ser motivo de deboche dos teus colegas. Pode saber o que eu estou te dizendo. Nós vamos ter um evento na minha empresa, uma confraternização agora em janeiro. E aí o meu supervisor perguntou: o que vocês acham de levarmos nossas famílias? E antes que ele terminasse, que alguém pudesse dizer alguma coisa, eu já coloquei: acho ótimo. Nossas esposas precisam se conhecer, nossos filhos brincar junto. Isso vai ser muito bom. Porque sabe o que acontece? O Duduzinho, a igreja que conheceu o Dudu lá de Canoas, o Dudu foi gerente, sei lá o que, numa empresa que fazia festas de final de ano que a esposa não podia ir.
E aí ele disse para o chefe dele, disse, cara, se a minha esposa não pode vir comigo, eu não venho. Porque eram festas com muita bebedeira e prostituição. Esposa, maridão tem festa de fim de ano da empresa e a esposa está proibida de ir. O mínimo que eu espero é que o maridão diga, obrigado, só se for algo, compromisso como trabalho. Mas se tiver a opção de não ir, irmão, lugar que a minha esposa não pode frequentar, eu também não quero. Por que a esposa não pode ir na festa de fim de ano da empresa? O que tem lá que ela não pode participar comigo? Então, para mim não me serve. Porque eu amo a minha esposa. E os filhos, querido, eu tenho que encerrar, irmãos. Eu esculhambei com a mensagem, irmãos. E os filhos, cadê os filhos? Os filhos do nosso tempo foram para o extremo. Quem aqui apanhou com um pedaço de pau, com mangueira, com o que a mãe tinha na mão? Aquilo era um espancamento, irmão. Quem? Levanta a mão, só para mim ver. Irmão, uma vez a minha mãe me deu com a Havaiana 44 até na cara. Ela veio e me dava onde pegava. Mas, olha, ficou redondo. Isso é revelação, isso é palavra de conhecimento. Mas deu do jeito que veio, deu, irmão. O que acontece hoje se uma mãe tentar disciplinar um filho? O que acontece hoje se o conselho tutelar for na tua casa e tu tiver lá uma varinha? Não pode, irmão. Que violência. Está espancando a criança e as crianças estão crescendo assim. E aí nós vamos numa creche, lá em Canoas, e a criança de 4 anos diz para a professora, tu tem que fazer o que eu estou mandando porque é meu pai que paga o teu salário. Quem que disse isso para essa criança? Aí tu vai em cursos de vendas e eles estão ensinando, bote o produto na mão da criança, porque quem define a compra é a criança. Aí tu vai no circo em Santo Antônio da Patrulha, e aquele palhaço, com perdão, mas era o palhaço mesmo, é o palhaço do circo, está lá vendendo a maçãzinha e ele diz, chora que o papai compra. E eu olhei para ele e disse, aqui não funciona assim, cara. Pode chorar que se eu não for comprar, eu não vou comprar. Porque quem define é a criança. Queridos, a liderança das famílias está sendo entregue na mão das crianças. Eu já vi criança definir a igreja que os pais iam congregar. Pai, eu não gosto dessa, vamos para aquela. Ah, é, meu filho, tu gostou lá, então vamos para lá. Quem é o líder da casa? Quem tem autoridade? Irmãos, eu já vi criança se jogar em mercado, e aí o pai, por vergonha, vai e compra o que a criança está pedindo. Por que isso? Por que nossos filhos não estão mais reconhecendo figuras de autoridade? Porque dentro de casa o pai e a mãe já não fazem o papel que foram criados por Deus para fazer. Porque os pais são ausentes e tentam compensar com presentes. Eu acompanhei uma família lá em Canoas, que as crianças estavam crescendo e o casal viajava muito. E um dia numa conversa, questionei a mãe e disse, você acha que o que vocês estão fazendo está certo? E ela disse, nós trabalhamos muito, porque nossas filhas preferem os presentes que nós podemos dar. Eu disse, eu duvido. Pergunte para minha filha de 8 anos está ali, coisa mais linda do mundo. O que tu prefere, filha? O pai em casa ou um presente? Que o pai fica viajando 15 dias e depois te traz um presente, ou o pai todo dia junto contigo? Ela tem 8 anos. Se perguntar para de 4 vai ser perigoso, é capaz dela dizer o presente. Mas 8 anos já está madura para escolher certo, né, irmãos? Queridos, os valores estão invertidos. Qual é o papel do filho pela Escritura? É de obedecer. Pastor, meu pai não é crente, eu tenho que obedecer a ele. Sim! A única exceção pela palavra é se o teu pai te mandar fazer algo que vai contra os princípios da Escritura. Eu tive um amigo
que com 12 anos, crente, um menino crente, e olha, crente de verdade, irmãos. 12, 13 anos. O pai dele, caminhoneiro, botou ele no caminhão. Se vou te levar para uma viagem comigo, meu filho. Primeira casa de prostituição que ele parou, ele desceu o guri e disse: hoje tu vai ter relação com uma prostituta e tu vai perder tua virgindade, meu filho. Porque tu é macho, tu é meu filho, tu é homem. E o guri desceu do caminhão e disse: pai, eu entreguei minha vida para Jesus, não é isso que eu quero. Não me interessa, filho, vai lá e tu vai ver o que é bom. O guri foi no quarto com a prostituta e disse para a prostituta: eu não vou encostar em ti, porque eu entreguei minha vida para Jesus. E eu só estou aqui por causa do meu pai, mas não é o que eu quero para mim. E ela toda constrangida, ficaram lá um tempo, depois ele voltou para o caminhão e foram embora. Onde esse pai está com a cabeça, queridos? Graças a Deus pela misericórdia de Deus, que Deus livrou esse menino. Mas nossos filhos, eles estão fora de função na família, porque os adultos também estão fora. A minha oração, queridos, para que as nossas famílias sejam saudáveis, é que o marido seja marido, que a esposa seja esposa, e que os filhos sejam filhos. O filho tem direito de ser disciplinado pelo pai. O filho tem o direito de ser exortado pelo pai e pela mãe. É direito da criança ser corrigida. Pai e mãe omisso. Eu ouvi, irmãos. Eu ouvi. Talvez alguém aqui ouviu isso também. Eu vou bater em ti hoje para que a polícia não bata em ti amanhã. E olha, minha mãe não economizava, irmãos. E eu sou grato a Deus por cada surra que ela me deu. E peço misericórdia pelas que eu deveria ter levado e ela não deu. Seria importante para mim ter apanhado um pouquinho mais, irmãos. Porque eu não era fácil. Podia. Mas eu hoje, como pai, quero poder ensinar minhas filhas, dar a elas limite, dar a elas orientação, dar a elas amor. Eu, como marido, quero ser apaixonado pela minha esposa. Eu digo para Juliana todos os dias: amor, eu te amo. E de vez em quando eu digo para ela: amor, quer casar comigo? E ela me olha: só se for para ter 2 filhas lindas. Está ali as princesas. Vamos ficar de pé, querido? Você foi criado por Deus com uma função. Se você estiver fora dela, sua família vai sofrer por causa disso. Eu fui criado por Deus e eu tenho uma função, uma finalidade dentro de minha casa. Se eu falhar na função que eu estou como homem de Deus, a minha família vai sofrer. Irmão, tem pai que finge que não vê os filhos aprontando porque não tem coragem de corrigi-los. Tem marido que prefere trabalhar até mais tarde porque não quer voltar para dentro da própria casa, porque o ambiente dentro de casa é ruim. Tem esposa que fica feliz quando o marido viaja, porque vai ser um refrigério. Esse mala vai ficar uns 3 dias fora de casa, glória a Deus, vou poder aproveitar para fazer minhas coisas. Isto são famílias fora da função, querido. Não está funcionando. Feche seus olhos. Eu queria que você refletisse um pouco sobre sua história primeiro. Você é fruto de uma família. O modelo que você tem de família. Você traz coisas boas, traz dores também, isso é natural. Mas eu queria que você pudesse olhar para a sua história hoje com olhos de misericórdia, pedir perdão a Deus pelos erros do passado e pedir graça para Deus para acertar no futuro, querido. A nossa história nós estamos construindo. Eu já errei muito com minhas filhas, eu já precisei pedir perdão para elas, eu já errei muito com a minha esposa, eu já precisei pedir perdão para ela muitas vezes. Mas Deus tem sido misericordioso conosco. Feche seus olhos, baixe sua cabeça.
Tire esse tempo para meditar que família que você veio, que família que você deseja ter. A grande maioria aqui são jovens que vão constituir famílias ainda. Querido, qual é a sua função nesse projeto de Deus que é a família? Você precisa ter clareza disso para avançar. Espírito Santo, nós queremos clamar pela Tua presença. Espírito Santo, nós queremos clamar para que o Senhor esteja ministrando o nosso interior nessa hora. Pai, cada um de nós aqui está em uma função dentro de sua família. Seja filho, seja esposa, seja marido, seja avô, vó. Cada um aqui cumpre uma função. E o desejo do nosso coração, Pai, é que nós possamos viver de acordo com a Tua palavra. Porque quando nós andamos de acordo com a Tua palavra, nós experimentamos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus, eu te louvo, porque o melhor lugar do mundo para mim é minha casa. Eu te louvo, Deus, porque eu tenho vontade de voltar para minha família o mais rápido possível. Porque o Senhor tem tido graça conosco, porque o Senhor tem sido misericordioso com as nossas falhas, e o Senhor tem nos conduzido num caminho de restauração, de transformação do nosso interior. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem me ensinado a morrer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem me ensinado a morrer para mim mesmo. Eu te louvo, Pai, pela vida de minha esposa. O Senhor sabe o quanto eu a amo. O Senhor sabe, Deus, o quanto ela é importante para mim. O Senhor sabe, Deus, o quanto eu enxergo do Senhor na vida dela, Pai. Obrigado, obrigado por minhas filhas. Não são crianças perfeitas, Pai, mas são crianças que estão crescendo no conhecimento do Senhor. Estão crescendo, Deus, lendo, orando, procurando Tua vontade também. Deus, que nossas casas sejam a manifestação do Teu amor. O amor de Cristo e a igreja seja manifestado em nossos casamentos, em nossos relacionamentos familiares. Que os nossos vizinhos se convertam quando olharem para dentro da nossa casa. Que as pessoas que convivem conosco, Pai, queiram viver da forma que nós estamos vivendo, porque enxergam ao Senhor nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Amém, queridos. Amém, irmão. Aleluia. Pastor Fabiano, algum recado? Irmãos, essa palavra, ela me desafia muito. Você pode procurar minha esposa e minhas filhas agora e perguntar para elas como eu sou dentro de casa. Elas vão te dizer a verdade, irmãos. O pai é ranzinza, o pai às vezes é mal-humorado. Elas vão dizer o pai bate na mãe. Não, isso elas nunca vão dizer, porque isso nunca aconteceu, irmãos. Ah, o pai grita também. Não, irmãos, o pai grita só quando prega. Ela reclamou que eu gritei muito. Mas só quando prega, tá, irmãos? Que Deus nos abençoe, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, amanhã o nosso culto é às 7, todos sabem, né? Amém? Então assim, ó, aí a gente não vai ter essa hora de adoração antes, né? Mas queria aí motivar os líderes, né? Esse povo abençoado que participa da oração, às 6h15 lá atrás, para estarem se direcionando, para a gente estar orando junto aí, e vai ser bênção demais. Irmãos, eu queria dar um aviso bem importante para vocês. No dia 13, sem ser domingo agora, no outro domingo, nós teremos o culto da grande semeadura. Amém? Vai ser bênção demais. Eu quero motivar você a aproveitar esses dias para ter um tempo de oração também, para entender algumas coisas de Deus. Com relação ao culto da grande semeadura, nós sabemos que
é algo voluntário do coração de cada um, não é por obrigação. Obviamente, gostaria também de falar a vocês que praticamente todos os anos o culto da grande semeadura ele foi voltado para a chácara Desafio da Vida. E neste ano de 2019 nós queríamos focar um pouco mais aqui no prédio da igreja, né? Então, que você orasse nesse sentido. Nós temos aí muitas reformas, muitas ideias com respeito ao prédio da igreja, que na verdade é um meio de investir em pessoas na igreja do Senhor Jesus, com as crianças. Recém foi colocado ar-condicionado lá atrás, então as despesas são altas, mas graças a Deus que por meio da sua igreja tem dado provisão para o sustento da sua obra. Então, irmãos, gostaria sim de motivar você a orar sobre isso, né? E se assim você sentir no seu coração e quiser estar abençoando, fique à vontade. Gostaria de lembrar também que o culto da grande semeadura não significa que você talvez vai simplesmente ofertar para ajudar em algo para o prédio da igreja, mas talvez você pode ofertar na vida de uma pessoa. Por isso é importante também você orar, buscar a Deus para entender algumas coisas da parte de Deus. Mas eu quero desafiar você para o culto do dia 13, para que você realmente entenda algo e, quem sabe, use desse culto para romper algo na sua vida, para dar um passo talvez que você tem dificuldade de dar, que você nunca deu, mas é uma grande oportunidade, eu diria, não de abençoar, mas de ser abençoado. Amém? Então tire esse tempo para buscar a Deus. Deus abençoe a todos e vá na paz do Senhor Jesus, tá bom?